E aí, investidores? Vamos comentar hoje no vídeo de maneira bem breve sobre a condenação de Bolsonaro e como é que isso pode ou não afetar nossa bolsa e, sobretudo, o cenário global também. Antes da gente seguir, eu peço que, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, comente aqui embaixo se você está posicionado hoje, em qual cenário você está se encontrando em relação aos investimentos aqui no Brasil. De maneira bem direta, tá, investidores? A gente pode destacar aqui que após a condenação do Bolsonaro, nossa bolsa, assim como o dólar, caíram e, sobretudo, com o temor da reação de Donald Trump e do governo americano de maneira geral, tá? Já foi manifestado anteriormente que o governo ele não está alinhado em relação ao cenário atual do Brasil, tanto com o executivo, ou seja, com o nosso presidente Lula, enfim, como também com o nosso judiciário na figura do STF. A gente pode perceber aqui que diversas reportagens, diversas notícias acabam trazendo essa insegurança e essa expectativa que tem em relação a uma resposta do governo americano, que já se manifestou aqui, dizendo que os Estados Unidos vão sim reagir, enfim, até mesmo podendo usar força militar, tá? Eu, particularmente, não acredito que vai chegar nesse cenário de força militar aqui, tá, investidores? Mas eu penso sim que vai existir alguma retaliação por parte do governo americano, seja pela parte de tarifas, seja a parte política ou até mesmo pela parte geopolítica de maneira mais macro, em que os Estados Unidos vão sim acabar intervindo de alguma forma na soberania do nosso país, do Brasil nesse caso, seja através das relações comerciais ou até mesmo relações diplomáticas e que pode afetar terceiros, tá? Como por exemplo, acredito como os Estados Unidos é um país muito bem posicionado com todos os demais países no mundo, quase todos para ser mais exato, acredito que os Estados Unidos pode sim exigir que outros países acabem também aplicando sanções contra o Brasil por conta dessas situações, tá? E sendo bem franco aqui, assim como hoje é a relação de Cuba com os demais países do globo. Ainda assim, o que a gente pode observar da última semana, tá, investidores? Nossa bolsa basicamente lateralizou, caindo 0,26%. A gente teve a condenação do Bolsonaro no final da semana, a gente pode ver que a bolsa chegou a subir um pouco, depois recuou, enfim. Isso acaba fazendo preço sim, sem dúvida alguma. Ainda assim, no ano a gente pode observar que o nosso Ibovespa vem subindo quase que 19% e basicamente está atingindo máxima atrás de máxima, sobretudo na expectativa de corte de juros americano, que tem uma relação direta com a entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa, assim, e como todos nós já sabemos, assim como eu já trouxe em diversos vídeos, não é o investidor regional, não é o investidor brasileiro, pessoa física, que acaba fazendo preço na nossa bolsa, mas sim o investidor estrangeiro. Ou seja, em um cenário que já tem uma expectativa basicamente bem alinhada de corte de juros já na próxima reunião, a expectativa é que sim, que comece a ter uma entrada ainda assim mais acelerada de capital estrangeiro na nossa bolsa. E é aquilo, US$ 1 bilhão, que não é nada para o investidor estrangeiro institucional, para o brasileiro isso afeta diretamente as cotações da nossa bolsa, inclusive muitos analistas, muitos gestores, já falando até um cenário que vai faltar papel. Perfeito? Então a gente tem que ter muito isso em mente. O que pode fazer nossa bolsa ainda destravar mais valor? Obviamente, um cenário político mais alinhado. Eu falo o quê? Uma entrada do Tarcísio mesmo e um cenário onde você consiga desenhar um pouco mais a saída do presidente atual, o Lula, do poder. Então, isso pode sim ser um trigger para a bolsa disparar ainda mais. E o que pode ser um trigger para a bolsa cair, investidores, tá? Falando mais de cenário interno do que cenário externo, porque o cenário externo, esses cortes de juros americanos estão fazendo nesse curto prazo aqui a nossa bolsa subir bem. Já é uma expectativa basicamente bem alinhada e bem comprada, mas o que a gente tem que ter em mente é o cenário interno aqui, que é o que? Basicamente instabilidade política, instabilidade fiscal e instabilidade jurídica, tá? Tudo isso pode sim fazer nossa bolsa em um curto, médio prazo cair, tá? E vamos acompanhar até porque nunca é uma subida eterna, tá? Então eu acabo esperando esses cenários de correção, de realização de lucro para eventualmente fazer novos aportes. E já caminhando aqui para o final, investidores, um resumo das ações basicamente na semana. O Itaú caiu 1,5%, seguido por Bradesco, Santander, basicamente o setor bancário acabou caindo mais de 1% como um todo, com exceção de Banco do Brasil, que subiu 0,4% e continua acima dos R$ 22. Já a Petrobras também recuou ali próximo de 0,67%, basicamente pressionado por realização de lucros, e mesmo o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, subindo quase que 1%. E a Vale também encerrou basicamente no 0 a 0 com a queda de 0,04%. E no setor siderúrgico, o pior desempenho foi de Gerdau, caindo quase que 4% e um pouco mais de 4%. Os Minas também recuando e CSN subindo zero, quase nada. Entre as empresas do setor de proteínas,
Minerva e a Marfrig avançaram cerca de 2,47% e a Marfrig 2,63%. Minha expectativa de alívio tarifário e após americano retirar a taxa de 10% sobre exportações brasileiras de celulose e ferro, tá, investidores? E antes da gente encerrar aqui, só passando brevemente mais uma vez sobre a condenação do nosso então presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele foi condenado, sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por 5 dos crimes que ele estava sendo julgado. O que a gente vai esperar agora, investidores? O presidente tem mais de 70 anos, o ex-presidente, no caso, o Bolsonaro, tem mais de 70 anos. Ele tem algumas questões de saúde que podem acabar afetando se, primeiro, o regime vai ser cumprido em cárcere privado, se vai ser uma prisão domiciliar ou até mesmo se ele vai ter uma cela específica. Enfim, são esses pontos que agora a gente vai ter que aguardar, sobretudo porque até esse momento a defesa ainda pode recorrer para o próprio Supremo, então a gente fica aguardando qual vai ser o cenário que vai se desenhar. Muito provavelmente, para não dizer com 100% de certeza, a defesa ainda vai apresentar um recurso ao próprio STF, então a gente deve ver esse julgamento ainda se estender mais um pouco. Tá? Mas por hoje foi isso, investidores. Caso você tenha gostado do vídeo, mais uma vez se inscreva, deixa o like, comente aqui embaixo e continue inscrito aqui para você acompanhar todos os vídeos que vão sair nessa semana. Inclusive shorts que eu tenho postado todos os dias e vocês estão dando um apoio bem legal. Certo? Um abraço, até a próxima.